Faltavam apenas 5 horas para o amanhecer decidir se uma noiva viraria propriedade ou mártir. O sino do castelo anunciou cada minuto perdido. Ou no pátio vazio. O ducado de Valerosa despertava sob o sol dourado de uma manhã que prometia ser como tantas outras. As torres do castelo erguiam-se contra o céu azul, suas bandeiras tremulando ao vento suave. Nos pátios, os criados iniciavam suas tarefas diárias, com a precisão de quem conhece cada pedra daqueles muros ancestrais. Mas nos aposentos mais altos da Torre Norte, Lady Catarina permanecia oculta atrás de véus de seda branca, longe dos olhos curiosos da corte. Sua marca de nascença, uma mancha escura que se estendia da têmpora esquerda até a maçã do rosto, era considerada pelo Duque Rodrigo uma maldição sobre a honra da família. Uma filha marcada pelo diabo, murmurava ele, quando pensava que ninguém ouvia. Que vergonha os deuses me enviaram. Catarina conhecia cada palavra desses sussurros. Aos 22 anos, havia aprendido a caminhar pelas sombras do próprio lar, evitando os salões onde os nobres se reuniam. Sua educação fora impecável. Sabia ler em 3 línguas, bordar como uma mestra e tocar alaúde com dedos delicados. Mas de que serviam tais talentos se ninguém poderia vê-los? Na manhã que mudaria tudo, ela estava em sua janela preferida, observando o pátio dos estábulos através das cortinas de linho. Ali, entre os cavalos e a palha dourada, trabalhava Miguel, um jovem de cabelos castanhos e olhos gentis que havia perdido a voz numa febre na infância. Miguel sempre a cumprimentava com um aceno discreto quando a via na janela, e ela respondia com um movimento sutil da mão enluvada. Era sua única conexão com um mundo além dos véus, um segredo pequeno e precioso que guardava no coração. Naquela manhã, porém, Miguel parecia inquieto. Seus movimentos eram mais bruscos que o habitual, e por várias vezes olhou em direção à janela dela com uma expressão que Catarina não conseguia decifrar. O sino da torre soou 9 badaladas quando passos pesados ecoaram no corredor de pedra. Catarina reconheceu imediatamente o som das botas de seu pai, sempre rápidas, sempre carregadas de propósito. Ela recuou da janela e ajustou o véu sobre o rosto. Catarina. A voz do Duque Rodrigo trovejou através da porta de carvalho. Abra esta porta imediatamente. Com mãos trêmulas, ela destravou a pesada fechadura. O Duque entrou como uma tempestade, suas vestes negras esvoaçando, os olhos escuros brilhando com uma determinação que ela conhecia bem e temia. Pai, murmurou ela, fazendo uma reverência respeitosa. Que honor me concede com sua visita. Honra? Ele riu, mas era um som sem alegria. Falaremos de honra, sim. Sente-se, filha. Temos assuntos urgentes a tratar. Catarina obedeceu, sentando-se na cadeira de veludo azul perto da lareira apagada. O véu dançava levemente com sua respiração acelerada. Sabia que quando seu pai usava esse tom, decisões já haviam sido tomadas, decisões sobre as quais ela não seria consultada. Recebi uma proposta de casamento para você, disse ele sem preâmbulos, caminhando até a janela que ela acabara de abandonar. Uma proposta que não podemos recusar. O coração de Catarina disparou. Casamento? Mas pai, quem aceitaria? Ela tocou instintivamente o véu que cobria sua marca. Lord Fernando de Castela Negra mostrou interesse singular em nossa aliança. Continuou o Duque, ignorando a hesitação na voz da filha. Ele não se importa com suas imperfeições. Na verdade, parece considerá-las adequadas. O nome atingiu Catarina como um golpe físico. Lord Fernando. Conhecido em todo o reino por sua crueldade com os servos e sua sede insaciável por terras e poder. Diziam que já havia enterrado 2 esposas, ambas mortas em circunstâncias misteriosas. Pai, por favor, sussurrou ela, a voz quase perdida no tecido do véu.
Certamente existe outro. Outro? Os olhos do duque se estreitaram perigosamente. Que outro nobre aceitaria uma noiva marcada? Que outro olharia para você sem ver a maldição que carrega no rosto? Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando mais fundo que a anterior. Catarina baixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Sempre soubera que este dia chegaria, mas nunca imaginara que seria uma punição tão cruel. Fernando de Castela Negra oferece uma aliança valiosa, prosseguiu o duque, sua voz assumindo o tom calculista que usava nas negociações políticas. Suas terras fazem fronteira com as nossas ao norte. Unidos, controlaríamos toda a região entre o Rio das Lamentações e as Montanhas Cinzentas. E se eu recusar? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. O duque se virou lentamente, e Catarina viu algo em seu olhar que a fez gelar. Não era apenas desapontamento ou raiva, mas uma frieza que ela nunca havia visto direcionada a ela. Você é minha filha, disse ele finalmente, cada sílaba pesada como chumbo. Mas é também minha súdita, e como tal, servirá aos interesses deste ducado. O casamento será celebrado na próxima lua cheia. 3 semanas, murmurou Catarina, mais para si mesma que para ele. 3 semanas para você se preparar para honrar finalmente esta família, corrigiu o duque. Use este tempo sabiamente, filha. Aprenda a ser grata pela oportunidade que Fernando lhe oferece. Ele se dirigiu à porta com passos decididos, mas parou no limiar. Sem se virar, acrescentou. E, Catarina, o véu permanecerá. Fernando pode aceitar suas marcas, mas não há necessidade de exibi-las desnecessariamente. A porta se fechou com um eco surdo, deixando-a sozinha novamente. Por um longo momento, Catarina permaneceu imóvel, processando a magnitude do que acabara de ouvir. Então, lentamente, ela se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, Miguel ainda trabalhava nos estábulos, mas agora ela compreendia sua agitação matinal. Os criados sempre sabiam das notícias antes mesmo dos envolvidos. Quando Miguel olhou para cima e a viu na janela, ele não acenou como sempre fazia. Em vez disso, colocou a mão sobre o coração e inclinou a cabeça, um gesto de pesar que ela nunca havia visto dele fazer. Catarina pressionou a palma da mão contra o vidro frio. Em 3 semanas, deixaria para sempre aquela janela, aqueles muros, aquela vista dos estábulos, onde o único amigo que possuía continuaria sua vida silenciosa. Fernando de Castela Negra, repetiu em voz baixa, testando o sabor amargo do nome em sua língua. O destino havia finalmente vindo buscá-la, vestido com as cores negras de um lorde cuja reputação era mais sombria que qualquer marca de nascença. Mas enquanto observava Miguel retomar seu trabalho com renovada determinação, algo se agitava no peito de Catarina. Não era resignação, mas uma fagulha pequena e perigosa que ela não conseguia nomear. Segredos no silêncio. Os dias que se seguiram ao anúncio passaram como um sonho sombrio. O castelo fervilhava de preparativos. Costureiras chegavam antes do amanhecer carregando rolos de seda branca e pérolas do Oriente. Cozinheiros planejavam banquetes elaborados e mensageiros partiam diariamente, levando convites aos nobres de ducados vizinhos. Catarina observava toda essa movimentação de sua torre como se fosse uma espectadora de sua própria vida. As provas dos vestidos aconteciam em seus aposentos, longe dos olhares curiosos, e mesmo assim ela mantinha o véu durante todo o processo. Que sina estranha! Murmurava Dona Helena, sua antiga aia, enquanto ajustava as dobras do vestido de noivado. Casar-se coberta como uma viúva perpétua. Talvez seja melhor assim, respondeu Catarina, sua voz abafada pelo tecido. Assim Fernando não precisará fingir que não vê o que todos veem.
A velha aia suspirou, suas mãos experientes alisando as pregas da saia bordada. Havia criado Catarina desde bebê, e era a única pessoa no castelo que ousava questionar as decisões do duque, ainda que apenas em sussurros. Criança, disse ela baixinho. Sua marca não define quem você é. Qualquer homem de bom senso veria isso. Mas Fernando de Castela Negra não é um homem de bom senso, é, Dona Helena? Catarina se virou para encarar a aia através do véu. É um homem de negócios, e eu sou apenas mais uma transação. Na tarde do 5º dia, enquanto caminhava pelos jardins internos do castelo, é menor que Cardinal Zero. 3 Cardinal é maior que seu único passeio permitido. Catarina notou algo incomum. Miguel estava trabalhando nas roseiras próximas ao muro, uma tarefa que normalmente cabia aos jardineiros. Quando ela se aproximou do banco de pedra onde costumava sentar para ler, encontrou algo que fez seu coração acelerar. Uma pequena pedra lisa havia sido colocada de forma deliberada sobre o assento, e embaixo dela, um pedaço de pergaminho cuidadosamente dobrado. Catarina olhou ao redor. Miguel continuava podando as rosas com concentração exagerada, mas ela notou como ele mantinha o corpo posicionado de forma a bloquear a visão de qualquer um que viesse do castelo. Com mãos trêmulas, ela pegou o papel e o desdobrou. A letra era tosca, claramente de alguém que não havia recebido educação formal, mas as palavras estavam cuidadosamente formadas. Minha senhora, há coisas que deve saber antes do casamento, coisas sobre seu pai e Lord Fernando. Encontre-me nos estábulos quando o sino tocar 00:30. Venha sozinha. Um amigo que a observa. Catarina leu a mensagem 3 vezes antes de sua mente processar completamente seu conteúdo. Miguel, o jovem mudo que ela considerava apenas um servo gentil, estava lhe oferecendo informações sobre seu pai e seu futuro marido. Ela olhou na direção dele novamente. Miguel havia parado de podar e a observava discretamente, uma expressão séria substituindo sua habitual gentileza. Quando percebeu que ela havia lido a mensagem, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Uma pergunta silenciosa. Catarina assentiu uma vez, rapidamente, e viu alívio cruzar o rosto do jovem. Em seguida, ela dobrou o papel, colocou-o na manga de seu vestido e se levantou do banco, voltando ao castelo com o coração batendo como um tambor de guerra. O resto do dia passou com uma lentidão torturante. Durante o jantar, que ela tomou sozinha em seus aposentos, como sempre, Catarina mal tocou na comida. Dona Helena comentou sobre sua palidez, mas ela atribuiu tudo à ansiedade natural de uma noiva. É compreensível, criança, disse a aia, arrumando os travesseiros da cama. Toda mulher fica nervosa antes do casamento, mesmo que seja com um homem como Lord Fernando. O que você sabe sobre ele, Dona Helena? Catarina perguntou subitamente. A velha aia hesitou, suas mãos parando no meio do movimento. O que qualquer um sabe, criança. É um lorde poderoso, com muitas terras. E suas esposas anteriores? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Dona Helena terminou de arrumar a cama com movimentos mais bruscos que o habitual. Essas não são conversas adequadas para uma noiva, disse finalmente. O que passou, passou. Você deve olhar para o futuro. Mas era exatamente o futuro que aterrorizava a Catarina. E agora, pela primeira vez, parecia que alguém estava disposto a lhe dar as respostas que todos os outros evitavam. Quando Dona Helena se retirou, desejando-lhe boa noite, Catarina se deitou vestida sobre a colcha bordada. Fingiu dormir durante horas, ouvindo os sons do castelo se aquietarem gradualmente. Passos dos guardas noturnos, o ranger de portas distantes, o sussurro do vento nas torres. Finalmente, o sino da torre começou a badalar 00:30. Catarina contou cada badalada, o coração acelerando com cada som. Quando o último eco se desvaneceu no ar noturno, ela se levantou silenciosamente.
Colocou um manto escuro sobre os ombros e calçou sapatos macios que não fariam ruído nas pedras. O véu permaneceu no lugar, mesmo na escuridão, mesmo diante de alguém em quem começava a confiar. Não conseguia imaginar-se sem ele. O castelo à noite era um lugar diferente, cheio de sombras dançantes e ecos fantasmagóricos. Catarina conhecia cada corredor, cada escada, cada porta que rangia. Havia passado anos explorando esses caminhos nas horas em que podia circular sem ser vista. Os estábulos ficavam no pátio inferior, a uma considerável distância da torre principal. Ela desceu pelas escadas dos criados, atravessou a cozinha silenciosa e saiu pela porta lateral que dava para o jardim das ervas. A noite estava clara, com uma lua crescente que iluminava o caminho empedrado. O ar carregava o aroma de palha e couro dos estábulos, misturado com o perfume tardio das rosas. Miguel a esperava na entrada dos estábulos, emergindo das sombras como um fantasma. Ele fez um gesto para que ela o seguisse até uma das baias vazias, onde uma lamparina pequena criava um círculo íntimo de luz dourada. "Você veio." Ele sussurrou, e Catarina percebeu, com choque, que ele podia falar. Sua voz era rouca, claramente pouco usada, mas perfeitamente compreensível. Você não é mudo", disse ela, a revelação a deixando tonta. Miguel balançou a cabeça gravemente. "Fui mudo por muitos anos após a febre, mas há 2 anos minha voz retornou gradualmente. Escolhi manter isso em segredo. Às vezes é mais seguro que as pessoas pensem que você não pode falar." "Mais seguro." Catarina se sentou em um fardo de palha, suas pernas subitamente fracas. "Seguro de quê?" "De contar o que você viu e ouviu", respondeu Miguel, seus olhos refletindo a luz da lamparina. "E eu vi muitas coisas, Lady Catarina, coisas que seu pai preferiria manter enterradas." O coração dela disparou. Que tipo de coisas? Miguel hesitou, como se pesasse cuidadosamente as palavras. Seu casamento com Lord Fernando não é apenas uma aliança política, é um pagamento. Seu pai deve muito dinheiro a ele. Dinheiro que perdeu em jogos de azar e investimentos desastrosos. Dívidas. Catarina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Mas o ducado é próspero. Por fora, sim, mas as finanças estão arruinadas há anos. Miguel se aproximou, sua voz baixando ainda mais. Lord Fernando emprestou uma fortuna ao seu pai, e agora quer sua parte. A terra, o título. E você? Eu sou parte da dívida, repetiu ela, a amarga realidade se cristalizando em sua mente. Mas, continuou Miguel, sobre as esposas anteriores de Fernando. Elas não morreram de causas naturais, Lady Catarina. A primeira questionou demais seus negócios. A segunda tentou fugir. Catarina se levantou abruptamente, a respiração acelerada, fazendo o véu dançar. Como você sabe disso tudo? Porque eu carregava as cartas, disse Miguel simplesmente. Entre seu pai e Fernando, entre Fernando e outros lordes, entre os mercadores e os agiotas. Um servo mudo é invisível, especialmente quando carrega correspondência secreta. A magnitude da traição de seu pai a atingiu como um golpe físico. Ela não era apenas uma filha inconveniente sendo descartada em casamento. Era uma mercadoria sendo usada para quitar dívidas. Por que está me contando isso? Perguntou ela, a voz quase perdida. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz carregava uma emoção que ela nunca havia ouvido antes. Porque há 5 anos, quando cheguei aqui como um órfão traumatizado e mudo, você foi a única pessoa que me cumprimentou na janela todos os dias. A única que me viu como mais que um animal ferido. Ele fez uma pausa. E porque vi o que Fernando faz com mulheres que ele considera suas propriedades. Lágrimas corriam pelo rosto de Catarina por baixo do véu, molhando o tecido fino.
tudo em sua vida havia sido uma mentira. O casamento de conveniência, a relutante aceitação de Fernando, até mesmo sua posição como filha de um duque respeitado. "O que posso fazer?" sussurrou ela. "Como posso escapar?" "Ainda não sei", admitiu Miguel. "Mas há uma coisa que Fernando não sabe, algo que seu pai não contou a ele." "O quê?" Miguel sorriu pela primeira vez, uma expressão que transformou completamente seu rosto. "Que a filha marcada do Duque Rodrigo é muito mais inteligente e corajosa do que qualquer um imagina. E que ela não está sozinha." Catarina o olhou através do véu, vendo nele não apenas o servo gentil que conhecia, mas um aliado, talvez o único que teria nesta batalha que estava apenas começando. A véspera da tempestade. Os preparativos do casamento atingiram um frenesi nos dias seguintes ao encontro noturno. Catarina participava de tudo como uma atriz representando um papel, sorrindo quando esperado, assentindo nos momentos apropriados, mas por dentro sua mente trabalhava febrilmente. Miguel havia lhe passado mais informações através de mensagens ocultas. Detalhes sobre as dívidas de seu pai, nomes de credores, datas de empréstimos. Cada revelação pintava um quadro mais sombrio da real situação financeira do ducado. Lord Fernando chegará amanhã com sua comitiva, anunciou o Duque Rodrigo durante uma de suas raras visitas aos aposentos da filha. "Você o receberá adequadamente, espero." "Naturalmente, pai", respondeu Catarina, mantendo a voz cuidadosamente modulada. "Estou ansiosa para conhecer meu futuro marido." Se o duque percebeu alguma ironia em suas palavras, não demonstrou. Ele se aproximou da janela, a mesma janela onde ela passara tantas horas observando Miguel, e franziu o senho. "Há rumores circulando na corte", disse ele abruptamente. "Fofocas sobre nossa situação financeira. Quero que saiba que qualquer dificuldade que tenhamos enfrentado será resolvida com esta união." "Tenho certeza de que sim, pai." Catarina se manteve onde estava, mas algo em sua postura mudou. Uma firmeza nova que ele não pareceu notar. "Fernando é um homem prático", continuou o duque. "Ele entende que casamentos nobres são alianças estratégicas, não contos de fada. Você faria bem em adotar a mesma mentalidade." "E se eu não conseguir fazer-lo feliz?" A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. O duque se virou, seus olhos encontrando os dela através do véu. Por um momento, ela viu algo que poderia ter sido arrependimento cruzar seu rosto, mas desapareceu tão rapidamente que pode ter sido apenas sua imaginação. "Você é minha filha", disse ele finalmente. "Isso terá que ser suficiente." Naquela noite, Catarina mal conseguiu dormir. Dona Helena havia notado sua agitação crescente e preparou um chá de camomila, mas nem mesmo a bebida quente conseguiu acalmar seus nervos em frangalhos. "Criança, você precisa descansar", murmurou a aia, escovando os cabelos longos e escuros de Catarina com movimentos suaves. "Amanhã será um dia importante." "Dona Helena", disse Catarina subitamente, "você se lembra da minha mãe?" A escova parou no meio do movimento. A mãe de Catarina havia morrido no parto, e era um assunto raramente mencionado no castelo. "Lembro-me, sim. Era uma mulher gentil, cheia de vida." "Ela teria aprovado este casamento?" A velha aia suspirou profundamente. "Sua mãe queria que você fosse feliz acima de tudo. Costumava dizer que a verdadeira nobreza vem do coração, não do sangue ou da riqueza." "Então ela não teria aprovado", concluiu Catarina. "Não, criança. Creio que não teria." Dona Helena retomou a escovação, mas seus movimentos eram mais lentos, mais pensativos. Mas às vezes a vida nos dá cartas difíceis de jogar. E se houvesse uma maneira de mudar o jogo? Catarina perguntou cuidadosamente.
A Aya estudou pelo reflexo no espelho, seus olhos experimentados captando nuances que outros poderiam perder. Dependeria do que essa mudança custaria, respondeu finalmente. E se o preço valeria a pena? Na manhã seguinte, o castelo acordou em completo alvoroço. Os estandartes de Castela Negra haviam sido avistados na estrada, e a chegada de Lord Fernando era iminente. Catarina foi vestida em sua melhor roupa. Um vestido de veludo azul marinho bordado com fios de ouro, complementado por um véu de seda ainda mais elaborado que os usuais. Parecia uma noiva fantasma bela e etérea, mas irreal. Você está linda, disse Dona Helena, ajustando as dobras do véu. Qualquer homem se sentiria honrado. Qualquer homem decente, completou Catarina baixinho. Do pátio principal chegaram os sons de cavalos e rodas de carruagem sobre as pedras. Vozes masculinas gritavam ordens, e ela podia ouvir seu pai descendo as escadas principais para receber os visitantes. Catarina se posicionou na janela, oculta atrás das cortinas, e observou a comitiva de Lord Fernando entrar no pátio. Ele vinha em uma carruagem negra puxada por 4 cavalos igualmente negros, seguido por uma dúzia de cavaleiros armados. Quando Fernando desceu da carruagem, Catarina sentiu seu sangue gelar. Era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos pequenos e calculistas. Mais perturbador ainda era a maneira como ele examinava tudo ao seu redor. Não como um convidado, mas como alguém fazendo um inventário de suas futuras posses. Rodrigo. Sua voz carregava pela manhã clara, grave e comandante. Que bom estar finalmente aqui para selar nossos acordos. Acordos, não união ou casamento, mas acordos, como se ela fosse um contrato a ser assinado. Fernando, bem-vindo ao meu lar, respondeu o duque, mas até mesmo de sua posição elevada, Catarina podia perceber a tensão em sua voz. Durante o resto da manhã, ela observou através de frestas nas cortinas enquanto Fernando era conduzido numa inspeção pelo castelo. Ele parecia estar avaliando cada tapeçaria, cada cálice de prata, cada móvel antigo, como se estivesse catalogando seus investimentos. Ao meio-dia, um servo bateu à sua porta com uma mensagem. Ela deveria descer ao salão principal dentro de 1 hora para o almoço de noivado oficial. Era o momento que vinha temendo. Seu primeiro encontro, face a face, com Fernando de Castela Negra. Enquanto Dona Helena fazia os ajustes finais em seu traje, Catarina notou o movimento nos jardins lá embaixo. Miguel estava trabalhando perto das janelas do salão principal, claramente posicionado onde poderia observar tudo o que acontecesse durante o almoço. Seus olhares se encontraram brevemente, e ele fez um gesto sutil. Mão sobre o coração, depois apontando discretamente para a janela do salão. Era uma mensagem. Estou aqui, você não está sozinha. Está pronta, criança? Perguntou Dona Helena. Catarina se virou da janela, seus ombros se endireitando sob o véu de seda. Tão pronta quanto posso estar. Mas enquanto desciam as escadas em direção ao salão principal, ela carregava mais que apenas nervosismo de noiva. Carregava conhecimento sobre as dívidas de seu pai, sobre as mortes misteriosas das esposas anteriores de Fernando, sobre o fato de não ser valorizada como filha, mas precificada como propriedade. E carregava algo mais, uma determinação crescente de que, se sua vida seria transformada numa transação comercial, pelo menos seria uma transação que ela ajudaria a negociar. As portas duplas do salão principal se abriram diante dela, revelando Fernando de Castela Negra esperando ao lado de seu pai. Quando ela entrou, o silêncio caiu sobre o ambiente como um sudário. Fernando se aproximou, seus olhos percorrendo sua figura velada com a mesma expressão avaliativa que havia usado com os móveis e tapeçarias do castelo. Então esta é a famosa filha velada, disse ele, sua voz carregando um tom de diversão cruel.
Que fascinante mistério você será para desvendar, minha cara. Catarina fez uma reverência graciosa, mas quando ergueu a cabeça, algo havia mudado em sua postura. Não era mais a filha submissa e envergonhada que havia sido durante toda a vida. Lord Fernando, respondeu ela, sua voz clara e controlada. O prazer é meu. Tenho certeza de que nossa união será memorável. Se ele captou a sutil ameaça em suas palavras, não demonstrou. Mas lá fora, através da janela, Miguel havia parado seu trabalho e observava com atenção renovada. A véspera da tempestade estava chegando ao fim. Amanhã seria o dia do casamento, mas Catarina já não era a mesma mulher que havia aceito passivamente seu destino apenas uma semana antes. O peso dos segredos. A noite caiu sobre o castelo como um manto negro, mas Catarina permaneceu acordada, sentada, junto à janela de seus aposentos. As festividades do jantar de noivado haviam terminado há horas, deixando para trás apenas o eco de risadas forçadas de conversas vazias. Durante toda a refeição, ela havia observado Fernando com atenção renovada. Cada gesto, cada palavra, cada olhar calculista confirmava os piores receios que as revelações de Miguel haviam plantado em seu coração. Você foi muito silenciosa esta noite, comentou Dona Helena, entrando silenciosamente no quarto com uma bandeja de chá quente. Mais do que o usual. Estava observando, respondeu Catarina, sem desviar os olhos da escuridão lá fora. Aprendendo sobre o homem com quem vou me casar amanhã. A aia colocou a bandeja sobre uma pequena mesa e se aproximou. Havia algo diferente na postura de sua jovem senhora. Uma tensão que não existia antes, como uma corda de arco esticada ao máximo. E o que descobriu? Perguntou Dona Helena cuidadosamente. Catarina finalmente se virou, e mesmo através do véu, sua determinação era palpável. Descobri que Fernando não é apenas cruel, ele é perigoso. E meu pai está disposto a me entregar a ele sabendo disso perfeitamente. Criança? Não sou mais uma criança, Dona Helena. A voz de Catarina carregava uma firmeza nova, perturbadora. Crianças acreditam que os adultos ao seu redor as protegerão. Eu sei agora que não posso confiar em ninguém além de mim mesma. Aya se sentou na beira da cama, suas mãos tremendo ligeiramente. O que pretende fazer? Antes que Catarina pudesse responder, um som suave veio da janela, 3 batidas ritmadas contra o vidro. Miguel estava lá fora, quase invisível na escuridão, mas seus gestos eram urgentes. Catarina abriu a janela cuidadosamente. Miguel apontou para baixo, depois fez uma série de sinais complexos com as mãos. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. O que ele está dizendo? Sussurrou Dona Helena, aproximando-se. Ele descobriu algo mais. Traduziu Catarina, seus dedos voando em resposta aos gestos de Miguel. Fernando não veio apenas para o casamento. Ele trouxe documentos, contratos que vão além da união matrimonial. Miguel continuou gesticulando, e o rosto de Catarina empalideceu progressivamente. Meu pai não está apenas me vendendo em casamento. Está vendendo todo o ducado. Fernando assumirá controle de todas as terras, de todos os servos, de tudo. Isso é impossível, murmurou Dona Helena. As leis de herança podem ser contornadas com as dívidas certas e os credores certos, completou Catarina amargamente. E aparentemente meu pai deve muito mais do que qualquer um imaginava. Miguel fez mais um gesto, apontando para seu próprio peito e depois para ela. A mensagem era clara. Ele havia visto os documentos pessoalmente. Como você conseguiu isso? Perguntou Catarina através da janela. Miguel sorriu tristemente e apontou para baixo, para os estábulos. Depois imitou o ato de servir vinho,
de permanecer invisível enquanto outros falavam livremente. Servos eram como fantasmas nos olhos da nobreza. Presentes, mas raramente notados. Ele ouviu tudo, disse Catarina para Dona Helena. Cada detalhe do acordo entre meu pai e Fernando. A aia se levantou bruscamente. Criança, isto é traição. Se descobrirem que vocês dois estão... Estão o quê? A voz de Catarina cortou o ar como uma lâmina. Descobrindo a verdade? Recusando-se a aceitar passivamente que eu seja vendida como gado. Se isso é traição, então que assim seja. Miguel gesticulou mais uma vez, seus movimentos mais urgentes. Depois apontou para o horizonte leste e ergueu 5 dedos. 5 horas até o amanhecer. Traduziu Catarina. Ele quer que nos encontremos nos jardins. Há algo mais que precisa me mostrar. Isto é loucura. Suspirou Dona Helena. Se alguém a vir, ninguém me verá. Passei anos me escondendo atrás deste véu, aprendendo a ser invisível. Agora essa habilidade terá um propósito. Catarina se dirigiu ao armário e tirou uma capa escura e simples. Roupas que uma serva poderia usar. Enquanto se trocava, Dona Helena observava com uma mistura de orgulho e terror. Sua mãe teria feito a mesma coisa. É menor que Cardinal Zero. 35 Cardinal é maior que disse a aia finalmente. Minha mãe nunca teve que enfrentar homens como meu pai e Fernando. Não, criança, mas ela enfrentou seu próprio pai quando se recusou a se casar com o primeiro pretendente escolhido para ela. Foi assim que conheceu o Rodrigo, quando ele ainda era um homem diferente. Catarina parou de se vestir. Você nunca me contou isso. Havia muitas coisas sobre sua mãe que eu guardei, esperando o momento certo para compartilhar. Creio que esse momento chegou. A jovem se aproximou, seus olhos brilhando com uma sede nova de conhecimento. Ela tinha um segredo, continuou Dona Helena. Sabia ler e escrever não apenas em nossa língua, mas também em latim e francês. Mantinha correspondência com outras damas nobres, trocando informações sobre política e economia. Uma rede de mulheres? De mulheres inteligentes que se recusavam a permanecer ignorantes sobre os jogos de poder que decidiam seus destinos. Sua mãe acreditava que conhecimento era a única arma real que uma mulher podia possuir neste mundo. Catarina terminou de se vestir e se dirigiu novamente à janela. Miguel havia desaparecido na escuridão, mas ela sabia que estaria esperando. Dona Helena, disse ela, já com uma perna sobre o parapeito da janela. Se algo acontecer comigo... Nada vai acontecer. Você é mais forte do que imagina, criança. Mais forte do que seu pai, mais esperta do que Fernando e certamente mais corajosa do que qualquer um deles jamais foi. Com essas palavras ecoando em seus ouvidos, Catarina deslizou pela parede externa do castelo, usando as pedras salientes e trepadeiras que conhecia desde a infância. Em questão de minutos, seus pés tocaram o solo macio dos jardins. A noite estava fria, mas ela se sentia viva de uma maneira que nunca experimentara antes. Pela primeira vez em sua vida, estava tomando ações que poderiam mudar seu destino. Miguel emergiu das sombras, perto da fonte central, carregando uma sacola de couro que parecia pesada. Quando a viu, seus olhos se iluminaram com uma mistura de alívio e admiração. Ela havia realmente vindo. Mostre-me, disse ela simplesmente. Ele abriu a sacola e tirou um rolo de pergaminho selado com cera vermelha. Mesmo na luz fraca das estrelas, Catarina podia ver que era um documento oficial, com selos e assinaturas que pareciam legítimos. Miguel apontou para si mesmo, depois imitou o ato de se esconder, de observar. Havia entrado nos aposentos de Fernando, enquanto o Lorde jantava, aproveitando-se de sua invisibilidade como servo para copiar informações cruciais. Você arriscou sua vida para conseguir isto, murmurou Catarina.
tocando gentilmente o braço dele. Ele assentiu, depois colocou sua mão livre sobre o coração dela, seus olhos transmitindo tudo que nunca poderia dizer em palavras. Por você, qualquer risco vale a pena. Juntos, eles desenrolaram o documento sob a luz das estrelas, e Catarina começou a ler. Com cada linha, sua expressão endurecia. Com cada parágrafo, sua determinação se solidificava. Isto não é apenas um contrato de casamento, sussurrou ela. É um testamento. Meu pai está transferindo não apenas minhas terras herdadas, mas também está nomeando Fernando como herdeiro de todo o ducado, em caso de sua morte. Miguel gesticulou urgentemente, apontando para uma seção específica do documento. E aqui? Catarina sentiu o sangue gelar em suas veias. Uma cláusula estabelecendo que, se eu morrer sem herdeiros nos primeiros 5 anos de casamento, todas as propriedades passam permanentemente para Fernando e seus futuros descendentes. Os dois se entreolharam na escuridão, o peso da descoberta caindo sobre eles como uma sentença de morte. Este não era apenas um casamento arranjado. Era uma armadilha cuidadosamente elaborada, onde a vida de Catarina tinha valor apenas enquanto fosse útil. Agora entendo, murmurou ela. Por que as esposas anteriores de Fernando morreram tão convenientemente? Miguel fez um gesto questionador, apontando para ela, e depois para a estrada que levava para longe do castelo. A mensagem era clara: eles poderiam fugir juntos naquela mesma noite. Catarina olhou na direção que ele apontava, tentada pela promessa de liberdade. Mas, depois, seus olhos retornaram ao castelo, às janelas iluminadas dos aposentos dos servos, as pessoas que viveriam sob o domínio cruel de Fernando se seu plano fosse bem-sucedido. Não, é menor que Cardinal Zero. 35 Cardinal é maior que, disse ela finalmente. Fugir apenas adiaria o inevitável. Fernando e meu pai encontrariam uma maneira de conseguir o que querem, e outras pessoas inocentes sofreriam. Miguel franziu o senho, gesticulando mais insistentemente. Não, Miguel. Se vamos fazer alguma coisa, temos que garantir que nunca mais possam machucar ninguém. Temos que expô-los publicamente de uma maneira que torne impossível para eles negarem ou escaparem das consequências. Ela enrolou o documento cuidadosamente e o guardou dentro da capa. Durante a cerimônia de casamento, quando todos os nobres da região estiverem presentes, quando não puderem fugir ou silenciar testemunhas. Miguel assentiu lentamente, compreendendo. Depois apontou para si mesmo e fez uma série de gestos complexos. Você tem um plano, traduziu Catarina, um sorriso aparecendo em seus lábios pela primeira vez em dias. Conte-me tudo. Enquanto Miguel detalhava sua estratégia através de gestos, Catarina sentia uma transformação final ocorrendo dentro de si. A garota assustada e obediente havia morrido naquela noite, substituída por uma mulher determinada a lutar por sua vida e pela justiça. Quando finalmente se separaram, com o primeiro rosear do amanhecer tingindo o horizonte, ambos sabiam que o dia seguinte mudaria suas vidas para sempre. A questão era se sobreviveriam para ver o resultado de sua coragem. Catarina retornou aos seus aposentos pela mesma rota que havia usado na saída, mas não era mais a mesma pessoa que havia descido algumas horas antes. Encontrou Dona Helena ainda acordada, esperando junto à janela. Conseguiu o que precisava? Perguntou a aia. Consegui muito mais do que isso, respondeu Catarina, tirando a capa e revelando o documento escondido. Consegui esperança. E pela primeira vez, desde que soubera de seu casamento arranjado, Catarina deitou-se e dormiu profundamente, sem pesadelos. Amanhã seria o dia mais importante de sua vida, mas ela não mais o enfrentaria como vítima. Enfrentaria como guerreira. O dia da verdade. O amanhecer do dia do casamento
trouxe consigo uma agitação frenética que tomou conta de cada canto do castelo. Servos corriam pelos corredores carregando flores, pratos de prata e toalhas bordadas, enquanto o som de carruagens chegando ecoava pelo pátio principal. Catarina despertou não com o terror que esperava sentir, mas com uma clareza cristalina que a surpreendeu. Cada detalhe do plano que havia elaborado com Miguel na noite anterior estava gravado em sua mente, como letras em pedra. O vestido chegou esta manhã, anunciou Dona Helena, entrando com uma criação de seda branca, bordada com pérolas. Fernando o encomendou pessoalmente. Catarina examinou o vestido e não pôde deixar de notar como parecia mais um sudário do que uma roupa de noiva. Branco imaculado, sem um único toque de cor ou personalidade. Como se ela fosse uma boneca de porcelana sendo preparada para a exibição. Há algo mais, continuou a aia, sua voz cuidadosamente controlada. Uma mensagem chegou esta manhã. Do prior do mosteiro de São Benedito. O que o prior quer com nossa família? Dona Helena hesitou antes de responder. Aparentemente, há questões sobre irregularidades nos registros de nascimento de Fernando. O prior solicitou uma audiência privada com seu pai após a cerimônia. O coração de Catarina acelerou. Esta era uma informação que Miguel não havia mencionado, mas que poderia ser crucial para seus planos. Que tipo de irregularidades? É menor que Cardinal 0. 4 Cardinal é maior que... Não sei ao certo, criança. Mas o prior raramente se envolve em assuntos seculares, a menos que seja uma questão de legitimidade muito séria. Enquanto Dona Helena a ajudava a se vestir, Catarina processava essa nova informação. Se houvesse dúvidas sobre a legitimidade de Fernando, isso poderia invalidar não apenas o casamento, mas todos os contratos associados a ele. Dona Helena, disse ela subitamente. Preciso que faça algo por mim. Durante a cerimônia, quando eu der o sinal, quero que garanta que o prior esteja presente no salão principal. Que sinal? Você saberá quando vir. E quando isso acontecer, certifique-se de que as portas do salão estejam trancadas. Ninguém pode sair até que a verdade seja revelada. A aia estudou o rosto de sua jovem senhora através do espelho. Catarina, o que está planejando? Justiça, respondeu ela simplesmente. Pela primeira vez na minha vida, estou planejando verdadeira justiça. 2 horas antes da cerimônia, Catarina teve sua última reunião privada com seu pai. Ele entrou em seus aposentos vestido em suas melhores roupas, mas ela podia ver as linhas de tensão ao redor de seus olhos. Está pronta? Perguntou ele, evitando seu olhar direto. Mais pronta do que jamais estive, pai. Havia algo em sua voz que o fez finalmente olhar para ela, uma confiança que não esperava encontrar. Fernando é um homem prático, disse ele, repetindo as palavras que havia usado dias antes. Mas será um marido adequado. Tenho certeza de que será exatamente o marido que mereço. Respondeu Catarina, e desta vez a ironia era impossível de ignorar. O Duque Rodrigo franziu o senho. Espero que não esteja planejando criar nenhuma dificuldade durante a cerimônia. Há muito em jogo hoje. Sim, pai, há muito em jogo. Mais do que você imagina. Algo no tom dela o fez recuar um passo. Por um momento, viu não a filha submissa que havia controlado por anos, mas alguém completamente diferente. Alguém perigoso. Lembre-se de seu dever, disse ele finalmente, já se dirigindo à porta. Oh, eu me lembro, respondeu Catarina. Lembro-me de todos os meus deveres, especialmente aqueles que você tentou me fazer esquecer. 1 hora antes da cerimônia, ela observou pela janela enquanto os convidados chegavam. Nobres de toda a região, comerciantes ricos, dignitários da igreja, todos curiosos para ver a misteriosa filha velada do Duque Rodrigo finalmente se casar.
Miguel apareceu no jardim abaixo, vestido com as melhores roupas que um servo poderia possuir. Quando seus olhos se encontraram, ele fez um gesto discreto. Tudo estava pronto. Dona Helena entrou pela última vez, carregando o véu nupcial, ainda mais elaborado que os usuais, bordado com símbolos que pareciam sagrados, mas que Catarina reconheceu como sigilos de propriedade. Fernando realmente a via como uma posse a ser marcada. É menor que Cardinal 0. 25 Cardinal é maior que... É hora, disse a aia suavemente. Catarina se levantou, e pela primeira vez em sua vida, não sentiu o peso do véu como uma vergonha. Hoje, ele seria sua máscara de guerra, sua proteção final antes da batalha que estava prestes a travar. Dona Helena, disse ela, pegando as mãos da mulher que havia sido sua única verdadeira família. Qualquer coisa que aconteça hoje, saiba que você me ensinou tudo o que preciso sobre coragem e amor. Criança? Não sou mais criança. Hoje, me torno mulher. Mas não da maneira que eles esperam. A procissão nupcial começou nos aposentos superiores do castelo. Catarina, seguida por Dona Helena e 4 jovens nobres que serviam como damas de companhia, desceu lentamente as escadas principais. O salão estava repleto, todos os bancos ocupados por convidados vestidos em suas melhores roupas. Tapetes vermelhos cobriam o chão de pedra e velas em castiçais dourados criavam uma atmosfera solene. Fernando estava esperando no altar improvisado, ao lado do padre que conduziria a cerimônia. Ele sorria, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. O sorriso de um homem prestes a finalizar um negócio muito lucrativo. Atrás dele, Catarina notou o prior do mosteiro de São Benedito, um homem alto e austero que observava tudo com interesse incomum. Suas suspeitas sobre irregularidades na legitimidade de Fernando poderiam ser a chave final que ela precisava. O Duque Rodrigo a encontrou no final das escadas e ofereceu seu braço. Enquanto caminhavam pelo corredor central, ela podia ouvir os murmúrios dos convidados comentando sobre seu véu, especulando sobre a aparência que escondia. Lembre-se, sussurrou seu pai. Seja qual for seu segredo, hoje é o dia de enterrá-lo para sempre. Você está certo, pai, respondeu ela baixinho. Hoje é o dia de enterrar segredos, todos eles. Quando chegaram ao altar, Fernando estendeu a mão para recebê-la. Seus dedos eram frios e possessivos, e ela teve que se controlar para não se afastar visivelmente. Minha querida noiva, murmurou ele, alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Finalmente chegou o momento de desvendar todos os seus mistérios. Sim, respondeu Catarina, sua voz carregando uma promessa que ele não compreendeu. Chegou a hora de revelar tudo. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais, sua voz ecoando pelo salão principal. Catarina acompanhou cada palavra, cada pausa, esperando pelo momento exato que havia planejado. Se alguém souber de algum impedimento pela qual este homem e esta mulher não possam se unir em sagrado matrimônio, declarou o padre, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio tradicional caiu sobre o salão. Era sempre uma formalidade vazia, uma pergunta ritual que nunca recebia resposta. Mas desta vez seria diferente. Catarina tomou uma respiração profunda, ergueu ambas as mãos até as bordas de seu véu e disse em voz alta e clara, é menor que Cardinal 0. 25 Cardinal é maior que... Eu sei de um impedimento. O sussurro chocado que percorreu o salão foi como o vento antes de uma tempestade. Fernando se virou para ela, seus olhos estreitando-se perigosamente. Catarina? Sibilou seu pai. O que está fazendo? Estou falando a verdade, disse ela, ainda segurando as bordas do véu. Uma verdade que vocês dois me esconderam,
mas que agora deve vir à luz. Isto é inaceitável. Começou Fernando, mas ela o interrompeu. Este casamento baseia-se em mentiras, contratos fraudulentos e traição, declarou Catarina, sua voz crescendo em volume e autoridade. E eu tenho provas. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Convidados se levantaram de seus lugares, tentando ver melhor, enquanto guardas se moviam inquietamente nas bordas do ambiente. Dona Helena, gritou Catarina por sobre o ruído. As portas. A aia, cumprindo as instruções que havia recebido, acenou para servos posicionados estrategicamente. Em questão de segundos, as pesadas portas do salão principal foram fechadas e trancadas por fora. Ninguém sai, declarou Catarina, até que toda a verdade seja revelada. Fernando agarrou seu braço brutalmente. Você perdeu completamente o juízo. Pelo contrário, disse ela, libertando-se de seu aperto com uma força que o surpreendeu. Finalmente encontrei minha razão. E então, diante de todos os nobres da região, diante do padre e do prior, diante de seu pai e de seu pretenso noivo, Catarina de Monte Maior fez o que havia sonhado fazer por toda a sua vida. Retirou completamente o véu que a havia aprisionado por 20 anos. A marca em sua testa foi revelada à luz das velas. Não uma deformidade horrenda como seu pai sempre afirmara, mas uma marca de nascença em formato de estrela delicada e até mesmo bela em sua singularidade. Esta é a maldição que meu pai tanto temeu? Perguntou ela, sua voz ecoando pelo salão agora em completo silêncio. Esta pequena marca que me custou 20 anos de liberdade? Mas ela não havia terminado. De dentro do corpete do vestido, retirou o documento que Miguel havia conseguido na noite anterior. E esta, disse ela, desenrolando o pergaminho, é a verdadeira razão pela qual este casamento foi arranjado, não por amor, não por aliança, mas por pura ganância e traição. O prior de São Benedito se adiantou, seus olhos brilhando com interesse renovado. Senhora Catarina, permita-me ver esse documento. Com prazer, Vossa Reverência. Mas primeiro, gostaria que todo mundo soubesse exatamente quem são os homens que tentaram me usar como peça em seu jogo sujo. E assim começou a revelação que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos os presentes naquele salão. A queda dos poderosos. O silêncio no salão era tão profundo que se podia ouvir o farfalhar do pergaminho quando Catarina o desenrolou completamente. Todos os olhos estavam fixos nela. Alguns chocados pela revelação de seu rosto, outros fascinados pela reviravolta dramática dos eventos. Este documento, disse ela, sua voz ecoando com clareza cristalina, é um contrato secreto entre meu pai, Duque Rodrigo de Montemaior, e Lorde Fernando de Castela Negra. Mas não é apenas um acordo matrimonial. Catarina, pare com esta loucura imediatamente, rugiu seu pai, avançando em sua direção. Não, gritou ela, recuando e erguendo o documento acima da cabeça. 20 anos de silêncio foram suficientes. Hoje, a verdade será ouvida. O prior de São Benedito se aproximou, sua autoridade eclesiástica criando um escudo protetor ao redor de Catarina. Deixa falar, Duque Rodrigo. Se há questões de legitimidade neste casamento, elas devem ser esclarecidas diante de Deus e dos homens. Fernando tentou se aproximar também, mas algo no olhar determinado de Catarina o fez hesitar. Esta não era mais a mulher submissa que ele esperava subjugar facilmente. Segundo este contrato, continuou Catarina, meu pai não está apenas me entregando em casamento, está vendendo todo o ducado para saldar dívidas de jogo e empréstimos ilegais que contraiu ao longo dos anos. Gasps audíveis percorreram o salão,
Vários dos nobres presentes eram credores, ou tinham interesses comerciais com o ducado, é menor que Cardinal Zero. 3 Cardinal é maior que esta revelação. Afetaria a todos economicamente. Mentiras! Gritou o Duque Rodrigo. Ela está delirando. Então explique isto, disse Catarina, apontando para uma seção específica do documento. Uma cláusula estabelecendo que, se eu morrer sem herdeiros nos primeiros 5 anos de casamento, Fernando herdará permanentemente todas as propriedades dos Montemayor. O murmúrio no salão se intensificou. Acordos matrimoniais eram comuns, mas cláusulas de morte tão específicas levantavam suspeitas óbvias. E aqui, continuou ela, uma lista das dívidas de meu pai. 300.000 moedas de ouro para casas de jogo em 3 reinos diferentes. 200.000 para mercadores que nunca receberam pagamento por mercadorias já entregues. Lord Henrique de Valemar, um dos comerciantes presentes, se levantou abruptamente. Eu sou um desses credores. O Duque Rodrigo me deve 80.000 moedas de ouro há 2 anos. E eu 20.000, gritou outro nobre. 50.000, ecoou um terceiro. O salão começou a ferver com exclamações indignadas. Catarina havia desencadeado algo muito maior do que um escândalo matrimonial. Havia exposto uma rede de corrupção financeira que afetava dezenas de famílias nobres. Isto ainda não é nada, disse ela, sua voz cortando através do tumulto. Prior de São Benedito, Vossa Reverência mencionou irregularidades nos registros de nascimento de Fernando. É menor que Cardinal Zero. 4 Cardinal é maior que... O prior assentiu gravemente. Chegaram ao meu conhecimento documentos que sugerem que Lord Fernando pode não ser o herdeiro legítimo de Castela Negra. Fernando empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Minha linhagem é inquestionável. Então não se importará que eu revele o que descobri, disse Catarina, retirando uma segunda folha de papel de dentro do corpete. Miguel conseguiu acesso aos seus aposentos privados ontem à noite e encontrou isto. Miguel? Quem é Miguel? Perguntou Fernando, mas sua voz já carregava o pânico de quem sabe que foi descoberto. O jovem que vocês consideraram invisível por anos, respondeu Catarina. O servo mudo que observou, ouviu e descobriu todos os seus segredos sujos. Ela acenou para os fundos do salão, e Miguel emergiu das sombras onde havia estado esperando. Mesmo vestido com roupas simples, sua postura era digna, e seus olhos brilhavam com determinação feroz. Miguel pode ser mudo, mas não é surdo nem cego, continuou Catarina. E o que ele descobriu sobre você, Fernando, destruirá não apenas este casamento, mas toda a sua pretensão de nobreza. Essa segunda folha, disse ela, desenrolando o papel, é uma cópia de registros de nascimento do reino vizinho. Registros que mostram que o verdadeiro Fernando de Castela Negra morreu de febre aos 5 anos de idade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até mesmo o prior pareceu chocado com a magnitude da revelação. O homem que está diante de vocês, declarou Catarina, é Ramon Aguilar, filho bastardo de um mercador de cavalos, que assumiu a identidade de Fernando quando ambos eram adolescentes e serviam na mesma casa. Isto é impossível, gritou Fernando. Ou Ramon, você não tem como provar. Tenho uma testemunha, interrompeu Catarina. Miguel esteve presente quando você confessou sua verdadeira identidade para seus homens mais confiáveis, acreditando que estava seguro em seus aposentos privados. Miguel se adiantou e, através de uma série de gestos complexos que muitos no salão conseguiram compreender, confirmou cada palavra que Catarina havia dito. Um servo mudo, disse Fernando desdenhosamente. Quem acreditará em gestos selvagens? Eu acredito, disse o prior firmemente. E mais importante ainda,
os registros que eu trouxe comigo hoje corroboram exatamente esta versão dos fatos. Ele se dirigiu ao centro do salão, sua voz carregando toda a autoridade da igreja. Eu vim aqui hoje não apenas para uma cerimônia de casamento, mas para investigar denúncias sérias sobre a legitimidade deste homem. Recebemos uma carta anônima há 3 semanas, alertando sobre irregularidades nos títulos de Castela Negra. Nossa investigação revelou discrepâncias nos registros de nascimento, morte e herança que não podem ser explicadas. Fernando. Ramon? Recuou, seus olhos varrendo o salão em busca de uma saída que não existia. Vocês não podem fazer isto! Eu tenho direitos, contratos assinados. Contratos baseados em identidade falsa são nulos, declarou Lord Henrique de Valemar. E se você não é quem afirma ser, então deve muito dinheiro a muitas pessoas aqui presentes, incluindo as famílias das 3 mulheres que morreram misteriosamente após se casar com você, acrescentou Catarina calmamente. Esta revelação final quebrou completamente a compostura de Fernando. Ele se lançou em direção a Catarina, as mãos estendidas como garras, mas Miguel se interpôs rapidamente. O jovem mudo pode não ter voz, mas tinha força suficiente para derrubar um homem desesperado. Fernando caiu pesadamente no chão de pedra, e imediatamente vários guardas se aproximaram para contê-lo. Prendam-no, ordenou o prior. Em nome da Igreja e da Justiça Real, este homem deve responder por fraude, impostura e suspeita de assassinato. O Duque Rodrigo tentou aproveitar o tumulto para escapar, mas Catarina ainda não havia terminado com ele. Pai, disse ela, sua voz cortante como uma espada. Você realmente acredita que pode simplesmente sair daqui após tentar me vender para um impostor e assassino? Catarina, você é minha filha. Você me deve obediência e... Eu não devo nada a um homem que me aprisionou durante 20 anos por causa de uma marca de nascença inofensiva, replicou ela. Um homem que estava disposto a me entregar a um estranho perigoso apenas para salvar sua própria pele de dívidas de jogo. Lord Henrique, Lord Eduardo, Lord Miguel, disse ela, dirigindo-se aos credores presentes. Acredito que tenham questões financeiras sérias a discutir com meu pai. Sugiro que aproveitem o fato de ele estar aqui, já que parece ter evitado suas tentativas de contato por meses. Os credores se moveram em direção ao duque como lobos cercando uma presa ferida. Rodrigo de Montemaior, o homem que havia controlado sua filha através do medo durante 2 décadas, agora recuava terror em seus próprios olhos. Catarina, murmurou ele. O que será de você? Uma mulher sozinha não pode manter um ducado. Eu não estarei sozinha, disse ela, estendendo sua mão para Miguel, que a tomou sem hesitar. E quanto ao ducado, talvez seja a hora de ele ser administrado por alguém que realmente se importa com as pessoas que vivem nele, não apenas com os lucros que pode extrair. O prior observou a troca entre Catarina e Miguel com interesse crescente. Senhora Catarina, há ainda a questão legal de sua própria situação. Tecnicamente, ainda está sob a tutela de seu pai. Vossa Reverência, interrompeu ela. Gostaria de solicitar formalmente a anulação dessa tutela. Tenho 20 anos, provi hoje que possuo mais senso e coragem do que meu pai jamais demonstrou, e acredito ter direito a governar minha própria vida. Além disso, acrescentou, com um sorriso que transformou completamente seu rosto, gostaria de solicitar que Vossa Reverência realize um casamento diferente hoje. Um casamento baseado em amor verdadeiro, não em contratos fraudulentos. Miguel a encarou com olhos brilhando de surpresa e adoração. Através de gestos rápidos, ele perguntou se ela tinha certeza, se era realmente isso que queria. Tenho mais certeza disto do que de qualquer outra coisa na minha vida, respondeu ela em voz alta, para que todos pudessem ouvir. Este homem arriscou tudo para me salvar. Ele me viu quando eu era invisível, me protegeu quando eu estava indefesa e me amou quando eu me acreditava indigna de amor.
Se isso não é base suficiente para um casamento verdadeiro, disse ela, olhando diretamente nos olhos do prior, então não sei o que seria. O prior sorriu. É o primeiro sorriso genuíno que apareceu no salão durante todo aquele dia dramático. Senhora Catarina, seria uma honra realizar uma cerimônia baseada em amor verdadeiro, especialmente após testemunhar tanta falsidade e corrupção. Mas primeiro, disse ele, virando-se para os guardas que ainda seguravam Fernando, este homem deve ser removido e entregue às autoridades apropriadas, e o Duque Rodrigo deve resolver suas questões financeiras com seus credores. Enquanto Fernando era arrastado para fora do salão, ainda gritando ameaças e negações, e enquanto o Duque Rodrigo era cercado por nobres exigindo explicações sobre suas dívidas, Catarina permaneceu no centro de tudo, segurando a mão de Miguel. Vocês realmente farão isto? Perguntou Dona Helena, aproximando-se com lágrimas nos olhos. Vocês se casarão hoje, apesar de tudo? Especialmente por causa de tudo, respondeu Catarina. Este dia começou com uma tentativa de me silenciar para sempre. Vai terminar com minha voz sendo ouvida pela primeira vez. Miguel gesticulou algo que fez Catarina rir. O primeiro som genuinamente alegre que havia saído de seus lábios em anos. Ele perguntou se eu tenho certeza de que não me importo de me casar com um homem que não pode falar. Traduziu ela para os presentes. Eu disse a ele que já vivi anos demais com homens que falavam muito e não diziam nada de valor. Prefiro 1000 vezes um homem cujo silêncio é honesto do que homens cujas palavras são mentiras. E assim, no mesmo salão onde deveria ter sido vendida como propriedade para um impostor perigoso, Catarina de Montemayor casou-se com um homem que realmente a amava. Não como Lady Catarina, a filha envergonhada e escondida de um duque corrupto, mas como ela mesma, uma mulher que havia encontrado sua própria voz e escolhido seu próprio destino. Quando o prior pronunciou as palavras finais da cerimônia e Miguel beijou gentilmente a testa onde a pequena marca em forma de estrela brilhava à luz das velas, Catarina soube que sua verdadeira vida estava apenas começando. O véu que havia aprisionado por 20 anos jazia esquecido no chão do salão, pisoteado durante o tumulto. Ela nunca mais precisaria de uma máscara. Sua face, marca de nascença e tudo, seria vista e conhecida pelo mundo, e o mundo teria que aceitá-la exatamente como era. Livre, corajosa e, finalmente, completamente feliz. Quando uma mulher encontra sua verdadeira voz, o mundo inteiro pode mudar. Catarina transformou sua suposta maldição em libertação, provando que às vezes precisamos quebrar as correntes que outros colocaram em nós. Se você gosta dessas histórias antes de dormir, ou enquanto caminha, dirige, ou simplesmente precisa de um momento para escapar da rotina, se inscreva no canal. Aqui você encontra narrativas que tocam a alma e despertam reflexões profundas. E já que falamos sobre mulheres corajosas que desafiam sistemas opressores, há outra história que vai te fascinar. Nos muros de uma abadia medieval, outra Catarina enfrentou escolhas impossíveis entre verdade e sobrevivência. Quando manuscritos proibidos revelam segredos perigosos e a Inquisição bate à porta, o que você escolheria? A segurança do silêncio ou o peso da verdade? Uma história onde fé, coragem e conhecimento se encontram nas sombras da história. Descubra o que aconteceu nos corredores silenciosos da Abadia de Santa Clara.